Alô, bom dia. Você está no canal Professor Belém neste sábado, 20 de março de 2021. 24 anos, passamos os últimos 24 anos reclamando da saúde. Não houve um ano sequer no governo FHC que não houve críticas em relação ao sistema público de saúde. Nos 8 anos de Lula, a história se repetiu, não passou um dia sem reclamações, sem mortes em filas de hospital e assim por diante. Nos 8 anos de Dilma Temer, a mesma coisa. O brasileiro tem fama de ser esquecido, mas será mesmo que esquecemos as desesperadas declarações de profissionais da saúde diante das câmeras em governos passados, relatando de forma visceral a falta de equipamentos, a falta de leitos, a falta de profissionais de saúde, a falta de medicamentos? Pois é, mas o mais grave é que muita gente morreu nas filas emergenciais hospitalares. Sem falar que nenhum grande centro médico foi construído nos últimos 24 anos. Hospitais, sim, foram construídos, mas aqueles que poderiam operar em menos de 2 anos acabavam levando 15, 10, 15, até 20 anos para serem concluídos, por conta da grande corrupção que marcou a vida dos brasileiros nos últimos 24 anos. E agora, num passe de mágica, esses mesmos protagonistas da desgraça nacional querem voltar à tona. Sim, protagonistas da desgraça nacional em vários setores da vida, como, por exemplo, segurança, transportes, moradia, educação e saúde, claro. Os governos anteriores abandonaram a segurança pública, por exemplo. O Brasil se tornou um grande, não só corredor de tráfico de entorpecentes, como um grande consumidor. A violência nos últimos 24 anos foi maior do que qualquer guerra no mundo. Aqui matava-se, pelo menos nos últimos anos do governo Dilma, mais de 70 mil pessoas por ano. Mais de 70 mil homicídios por ano no Brasil. Segurança? Bem, nossos policiais sempre ganharam salários de miséria, moravam em péssimas condições, muitos em favelas, inclusive. A corrupção no âmbito policial também sempre foi muito grande. E por aí vamos, todo mundo sabe disso. Só que esses mesmos senhores e senhoras que abandonaram o Brasil nos últimos 24 anos se oferecem como a solução para um problema que eles mesmos criaram. Pois é, são as narrativas de lá e de cá. Quando a esquerda está no poder, tudo que eles fazem é certo. Quando a direita está no poder, tudo que a direita faz é errado. Bem, na América aconteceu a mesma coisa, só que lá existe um agravante. Quando Biden subiu ao poder, ele fez com que os latinos, principalmente da América Central, acreditassem que os Estados Unidos não teriam mais fronteiras. Pelo menos não a fronteira sul. Portanto, um grande grupo de imigrantes marchou para os Estados Unidos e acabaram ocupando o Texas. O Texas, hoje, pode-se dizer, é um dos maiores centros de refugiados do mundo. O governador do Texas, Greg Abbott, fez ontem uma declaração desesperada. Ele disse que o estado está se tornando um grande campo de refugiados sem condições humanitárias para isso. Ele, numa matéria publicada pela Fox, disse que há hoje 3 locais em que o governo federal deposita pessoas. 3 grandes locais no Texas: Carrizo Spring, que fica no sul do estado, Midland e Dallas também. Nesses 3 pontos de concentração de imigrantes, não há água potável, por exemplo, e quando há, é de péssima qualidade, ou seja, praticamente envenenada. Mas ele disse também que a quantidade, o número de pessoas infectadas com o Covid nesses depósitos humanos tem aumentado. Na matéria, o governador elenca
três problemas em relação a esses campos de refugiados. Um dos problemas é que não há água potável comprovada nos locais. Eles estavam usando água de poço que a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas informou ao governo federal que não provou ser segura. Não há como dizer o que pode estar nessa água, incluindo a possibilidade até mesmo de arsênico. Portanto, a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas está avaliando a água corrente. Não há água corrente viável e utilizável no local, principalmente em Midland. Além disso, mais de 10% dos migrantes em Midland já testaram positivo para a Covid-19. Há também, mencionou ele, a localização, o problema em Carrizo Springs. Soubemos que lá também há mais de 10% da população confinada nesse local de acolhimento de imigrante teve teste positivo para a Covid-19 em grande número. Estamos sempre lidando com um grande fluxo de pessoas que cruzam a fronteira e que seria uma crise humanitária e um grande desafio. Bem, essa é a declaração de Greg Abbott, o governador do Texas. O problema foi todo ele gerado pela expectativa que Joe Biden criou em populações principalmente da América Central. Quando Biden assumiu para cumprir uma de suas promessas de campanha, fez crer que os Estados Unidos estariam de portas abertas na sua fronteira sul. Aí, claro, milhões de pessoas marcharam para o Texas. Mas a ideia do governo Biden era justamente essa: encher os Estados Unidos não de pessoas propriamente, mas de novos eleitores. Acontece que o estado do Texas, por exemplo, não tinha estrutura para receber tanta gente. As patrulhas de fronteira já recolheram mais de 100 mil pessoas desde o começo do ano, fora as que deixaram passar por falta de estrutura no controle. Bem, acontece que essas pessoas já não são deportadas, mas enviadas para esses centros de imigração. Ficam lá confinadas sem condição nenhuma de higiene, de saúde e assim por diante, nem mesmo com acesso à água potável, como denunciou o governador. Não podem ser mandadas para o México e ficam lá. Acontece que o problema para Biden não está exatamente na sua política, mas na política do seu antecessor, Donald Trump, que não previu, ou melhor, que fez uma espécie de desconsiderou, tratou com descaso o problema da migração, ou seja, não investiu dinheiro em centros modernos de acolhimento de refugiados. Pois é, Donald Trump não fez isso mesmo. A política de Donald Trump não permitia a entrada de ilegais. Quando os ilegais eram pegos, eram deportados. Por isso, Donald Trump não investiu dinheiro em centros de acolhimento ao migrante. E é exatamente disso que se queixa Biden e a sua política de fronteiras abertas. Nós recebemos um grande número de pessoas e agora não temos onde colocá-los. Culpa de Trump, que não construiu os estábulos, por assim dizer, necessários. Pois é. Vejam, a política de esquerda de Biden é exatamente igual à política de esquerda brasileira. Aqui, a culpa por mortes por conta do Covid é só de Bolsonaro. Eles não veem nenhum problema no fato do Brasil ter péssimos hospitais, poucos profissionais de saúde, não escravos cubanos que vieram aqui fingindo-se de médicos para mandar dinheiro a Fidel Castro e seus parentes. Não. O problema da falta de profissionais de saúde é antigo no Brasil por conta da nossa estrutura educacional.
Mas a esquerda não vê nenhum problema nisso, não foi problema, não é problema de governos anteriores. O problema todo é de Bolsonaro. Pois é, uma vez no poder, a esquerda certamente muda o discurso e diz, bem, tudo que acontecer, tudo que está acontecendo agora é culpa de um governo anterior. É sempre assim. Eles jamais assumem responsabilidade alguma. Em relação aos Estados Unidos, o problema é muito mais grave porque os Estados Unidos é, ainda, pelo menos em teoria, a maior potência mundial. Só que, como potência mundial, é responsável também por uma série de acordos internacionais que sustenta a paz no mundo, como, por exemplo, a presença americana no Oriente Médio, na Ásia e até mesmo por aqui, em algumas regiões da América do Sul. Acontece que a política de Biden está colocando tudo na mão dos inimigos da democracia, como foi o caso, por exemplo, da recente amizadinha com o Irã. Ninguém duvida que o Irã é antidemocrático, pois é, mas com a volta de Biden e Obama ao poder, o Irã se tornou quase que uma hegemonia no Oriente Médio, sem falar nos seus atritos com a Rússia. Em relação à China, também outro grande teatro. A política de Biden diz que está pressionando a China em algum sentido, principalmente em relação ao fim das liberdades em Hong Kong, por exemplo, o que não é verdade. Seja como for, a política externa americana hoje é um grande fracasso, o que tem levado os inimigos da América e da democracia a um ímpeto, ou melhor, a uma certa arrogância inédita no planeta. Isso é um motivo também para a preocupação norte-americana, porque hoje muitos especialistas dizem que a América poderá sim eventualmente ser atacada por inimigos históricos. E o problema interno. No problema interno existem pessoas como Kamala Harris, por exemplo, que querem simplesmente cancelar a cultura americana. A cultura americana é racista, xenófoba e por aí vai. Portanto, é preciso destruí-la. Os Estados Unidos, além do mais, estão imprimindo bilhões e bilhões de dólares para, vamos dizer, hipnotizar o senso crítico das suas vítimas internas. Só que gerará um gravíssimo problema a médio e longo prazo. A quebradeira da economia, a hiperinflação, a pobreza galopante e assim por diante. Pois é, talvez já seja tarde demais mesmo para salvar a América. A América está sempre um pouquinho à nossa frente, pelo menos 2 anos. Tudo o que acontece de ruim lá acaba acontecendo aqui. É bom que olhemos muito bem para o que está acontecendo na República Popular dos Estados Unidos, para que não aconteça imediatamente aqui o mesmo que acontece lá. Talvez amanhã depois, se não olharmos com cuidado para os Estados Unidos, diremos em relação a nós mesmos: já é tarde demais para salvar o Brasil. Até depois.